Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a independência do Brasil e suas relações com o restante das Américas. A convidada de hoje é a professora Evelyn Acrucci, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A questão da independência da América Espanhola é hoje objeto da mais alta importância para o Brasil. Que essa independência se deve efetuar é ponto que não admite dúvida. Porém, é sumamente incerto quais serão as consequências, quantos governos diferentes ali se estabelecerão, quais serão as suas formas, que vistas políticas terão depois de estabelecidos. A presença de Sua Majestade no Brasil lhe dá ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que El Rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier a seus interesses. Você acabou de ouvir um trecho de um texto publicado em 1818 no Correio Brasiliense por Hipólito José da Costa. Nele, o jornalista intelectual luso-brasileiro, então exilado em Londres, reflete sobre as consequências que as independências hispano-americanas poderiam ter na América Portuguesa. Mais do que isso, Hipólito pensa como o Brasil, então abrigando o assédio do Império Português, poderia influenciar nos desdobramentos políticos das revoltas que estavam ocorrendo na América Espanhola. Apesar das muitas relações entre o Brasil e os seus vizinhos durante a época da independência, essa história foi pensada durante muito tempo a partir de uma perspectiva estritamente nacional. Isso acontece porque os processos de independência geralmente foram vistos como mitos fundadores por excelência das nações americanas, muitas vezes a partir da premissa de que já existiam nações antes mesmo da emancipação. Mesmo perspectivas que criticam esse tipo de abordagem muitas vezes recaem na visão que interpreta a independência das colônias americanas apenas a partir das relações com suas metrópoles europeias. No caso brasileiro, algumas narrativas foram além, abordando a ruptura como uma disputa familiar entre Dom João VI e seu filho Pedro. Como diversos historiadores têm demonstrado nos últimos anos, é impossível pensarmos o processo de independência do Brasil de forma isolada e desconectada de eventos mais amplos envolvendo nosso continente e outras partes do mundo. No presente ano em que se comemoram os 200 anos da emancipação política brasileira, temos mais uma oportunidade de reavaliarmos as narrativas fundacionais do Estado Nacional brasileiro e pensarmos nas suas articulações com o restante da América. Os Estados Unidos, por exemplo, foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, antes mesmo da Inglaterra e de Portugal. Além das oportunidades econômicas geradas pela criação de um novo país, a independência brasileira também era vista com bons olhos pelos norte-americanos em razão da chamada Doutrina Monroe, que pregava a não intervenção das potências europeias, resumida na expressão "a América para os americanos". Outro exemplo é o Haiti. O fato de sua independência ter sido conquistada a partir de uma rebelião de escravizados sempre esteve presente no imaginário do Império Brasileiro, especialmente entre sua elite escravista, que temia a possibilidade do Brasil se tornar um imenso Haiti. Em relação à América Hispânica, os paralelos são mais evidentes, já que tanto a independência do Brasil quanto das antigas colônias espanholas estão ligadas a uma mesma série de eventos relacionados à invasão do imperador francês Napoleão Bonaparte à Península Ibérica em 1807. Diferente do caso português, em que a família real se refugiou no Brasil,
o rei espanhol Fernando VII foi preso, resultando em uma cefalia da monarquia diretamente relacionado com o processo de formação das repúblicas hispano-americanas. As independências do Brasil e da América Hispânica também estão associadas em vários outros aspectos. Um exemplo é o plano de Carlota Joaquina, esposa do rei português Dom João VI, de intervir nas colônias da América Espanhola. Sua proposta seria ocupar territórios espanhóis na América do Sul, devido ao fato de seu irmão, o rei espanhol Fernando VII, se encontrar prisioneiro das forças invasoras francesas. Outro caso foi o do pernambucano José Inácio de Abreu e Lima, que seguia ordens de Simão Bolívar durante os conflitos contra as forças realistas europeias. Para além desses exemplos individuais, podemos escapar do recorte nacional dos processos de independência ao analisarmos algumas regiões do nosso continente, como a região do Rio da Prata e a Amazônia, espaços marcados por diálogos culturais e pela circulação de pessoas, mercadorias e ideias. Desde o início do período colonial, os dois rios que nomeiam essas regiões foram considerados fronteiras naturais, primeiramente da América Portuguesa e depois do Brasil independente. As pretensões brasileiras em relação a essas regiões podem ser percebidas, por exemplo, na proclamação realizada em setembro de 1822 por um dos artífices da independência brasileira, o político e jornalista fluminense Joaquim Gonçalves Ledo. Cidadãos, a liberdade identificou-se com o terreno americano. A natureza nos grita independência. A razão o insinua, a justiça o determina, a glória o pede. Resistir-lhes é crime. Hesitar é dos covardes. Somos homens, somos brasileiros. Independência ou morte. Eis o grito da honra, eis o brado nacional que dos corações assoma aos lábios, e rápido ressoa desde as margens do corpulento prata, quase a tocar no gigantesco Amazonas. A impulsão está dada, a luta encetou-se. Tremam os tiranos, a vitória é nossa. Pensando na região do Prata, o território do atual Uruguai, por exemplo, pode ser tomado como um espaço paradigmático dessas disputas transnacionais, que envolviam, de um lado, a constituição de identidades regionais e o desejo por autonomia local, e, por outro, a presença de interesses estrangeiros, no caso de brasileiros, portenhos e britânicos. O território uruguaio foi incorporado pelo Império Português em 1820 e passou para o controle brasileiro após a independência. Tomado por disputas internas e externas, a região se tornou um estado independente após a chamada Guerra da Cisplatina. Assim como o Prata, a região amazônica também é fundamental para compreendermos o processo de consolidação dos territórios nacionais na América do Sul. Marcada por uma grande diversidade populacional, com forte presença de povos indígenas, negros escravizados e livres, mestiços e europeus, a região amazônica foi disputada por portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses desde o período colonial, entre outros fatores, por ocupar uma posição estratégica em relação à navegação e por sua proximidade com o Caribe. As disputas em torno das regiões fronteiriças de Maynas, no Peru, e de Chiquitos, na Bolívia, são exemplos dessas contendas na região amazônica. Ao analisarmos os casos do Uruguai e da Amazônia, fica claro que não é possível compreendermos os processos de independência na América sem levarmos em conta contextos mais amplos do que o da história nacional. Nesse sentido, quais foram as relações entre o processo de independência brasileiro e os de outras partes do nosso continente? Como nossos vizinhos interpretaram e reagiram à criação de um império na América? Para discutir essas e outras questões, convidamos Evelyn Acrucci, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes, porém, vamos com a dica da hora, que hoje traz o professor Pedro Castellan Medeiros, doutorando em História pela USP. Olá, ouvintes do Hora Americana. Aqui quem fala é Pedro Castellan, um dos coordenadores do Portal do Bicentenário, e vim aqui convidá-los a conhecer o nosso portal. O Portal do Bicentenário é uma iniciativa de pesquisa, ensino e extensão em rede que reúne professoras e professores da educação básica e superior de diferentes regiões do Brasil para fazer curadoria e produção de materiais didáticos que propiciem a discussão acerca dos 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos por meio da luta por liberdade e direitos.
Desta forma, os materiais didáticos e paradidáticos produzidos e divulgados no portal têm como princípio desenvolver análises que pensem os processos de independências nas suas mais diferentes formas e significados. Para além das reflexões sobre as rupturas coloniais da América Espanhola e Portuguesa, o portal se dedica a pensar nas outras lutas por independências ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Por isso, convidamos os ouvintes do Hora Americana, em especial as professoras e professores, a acessarem o Portal do Bicentenário através do nosso site www.portaldobicentenario.org.br e nos ajudar na construção desses materiais didáticos. Já pensou ou utilizou algum episódio do Hora Americana em sala de aula? Que tal contar pra gente como foi essa experiência e compartilhar com outros professores essa atividade? Fica o convite para acessar a nossa aba Participe e publicar no Portal do Bicentenário. Obrigado e até a próxima. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer em receber para a entrevista de hoje a professora Evelyn Acrucci, da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma grande companheira nossa. Ela coordena o canal da América, né, no YouTube, um espaço de divulgação da história da América muito, muito bom. E hoje ela vai conversar com a gente sobre um dos temas que a mobilizam, né, na pesquisa dela, que é a questão das independências e da relação entre as independências da América. É um tema muito fascinante da história latino-americana e americana em geral. E o Valdir vai começar fazendo a primeira questão. Evelyn, seja bem-vinda ao Hora Americana. E para começar a falar um pouco sobre a questão das independências, eu acho que uma coisa importante a gente pontuar é que, historicamente, as independências elas foram frequentemente pensadas e narradas sobre esse, digamos assim, grande manto do nacionalismo, né? E, obviamente, isso não é por acaso, já que esses processos de emancipação todos, eles são considerados nos diversos países das Américas, não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, no Haiti, em outras regiões das Américas, como eventos de fundação da nacionalidade, né, dos diversos países do Novo Mundo. Ao mesmo tempo, essas independências elas estão articuladas, né? As independências, seja com a história das Américas, especificamente, seja a partir de uma perspectiva mais global, mais atlântica, né, de fins do século XVIII, início do século XIX. Então, nesse sentido, Evelyn, queria começar perguntando para você falar um pouco mais, mesmo que brevemente, sobre esse contexto mais geral das independências americanas. Mais uma vez, seja bem-vinda, Evelyn. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos ouvintes e amigos do Hora Americana. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que, de uma certa maneira, me mobiliza há algum tempo, que é esse tema das independências, principalmente no ano de 2022, onde estamos comemorando, de uma certa forma, ainda que sob várias críticas possíveis, o processo de independência do Brasil no seu bicentenário. Então, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente ao convite de vocês. E essa pergunta sobre uma história, uma certa historiografia das independências nas Américas, se a gente pode dizer assim, ela tem um percurso bastante interessante, no sentido de que a gente pode pensar um processo de mudança dessa discussão que sai de um paradigma nacionalista, que é o paradigma das abordagens iniciais da independência, isso em todos os países do continente americano, que priorizava uma leitura de uma nação pré-existente, da existência de uma identidade nacional forte, antes mesmo do início das lutas de independência,
uma narrativa que se coloca de forma linear, se coloca de forma evolutiva ao pensar os processos de independência. E essa primeira vertente, vamos dizer assim, de interpretação da independência, das independências, melhor dizendo, ela vem com a missão, com a tarefa de compor grandes narrativas fundacionais. Ao longo do século XIX, essa tendência nacionalista, ela se esboça e se consolida como a força motriz de interpretação das independências, na medida em que se tenta buscar a construção de uma identidade nacional ou até mesmo de mecanismos para a escrita da história nacional. Então, quando a gente olha para os primeiros anos do pós-independência, a gente vê um papel muito importante de intelectuais, de figuras do cenário político do continente americano, buscando explicações para os processos de independência. E essas explicações estiveram muito articuladas à pré-existência de um nacionalismo, à exaltação de líderes nacionais. A gente pode usar o grande exemplo do Simão Bolívar, né, que foi alçado a figura de um herói nacional, assim como no caso do Brasil, o próprio Dom Pedro I foi elevado a essa condição de herói nacional, daquele que se opôs ao domínio europeu na América e nos seus países em particular, né? No caso Colômbia, Brasil. Então, a gente tem uma primeira leitura muito pautada na construção de uma narrativa nacional, de uma narrativa de fundação da nação, que tem como especificidade um olhar mais masculino para a história, no sentido de que exalta figuras masculinas, no sentido de que destaca as grandes batalhas, destaca os grandes feitos das lutas de emancipação. E, além disso, se a gente pensar uma conexão, um diálogo entre as Américas portuguesa e espanhola, a gente vê também a construção de diferenças entre, de um lado, o que significava ser brasileiro e, de outro, o que significava ser argentino, uruguaio, boliviano. Essas identidades nacionais começam, de alguma maneira, a serem construídas, ainda que de forma muito orgânica no continente. Então, a gente tem uma leitura também que se pauta muito nas diferenças entre esses processos de independência e como essas diferenças impactaram a formação desses estados nacionais. Ao longo das primeiras décadas do século XX, a gente já tem uma segunda vertente de explicações sobre as independências que entendem que a criação de uma nação era fundamental para o estabelecimento de regimes democráticos. O maior expoente dessa interpretação é o Robert Palmer, que tem um livro publicado no final da década de 50, que não está traduzido para o português, é uma obra em inglês, intitulada The Age of Democratic Revolution, se não me falha a memória agora, que trata um pouco do processo de independência dos Estados Unidos e traz um panorama de que a nação seria semelhante ao sistema democrático, que a república era a única opção de governo viável, e com isso se criou uma certa narrativa que considera que o republicanismo era a única opção, era o único caminho dos países do continente americano, e nesse sentido o Brasil destoava muito dessa interpretação, porque o Brasil, quando se tornou independente, assumiu uma posição de um regime monárquico. Quando nós adentramos aí os anos 60, os anos 70, há uma relativização desse processo de independência, que até então era entendido enquanto uma experiência revolucionária, um conjunto de experiências revolucionárias, aonde nessa corrente de interpretação que está muito ligada ao subdesenvolvimento, está muito ligada à teoria da independência, os regimes republicanos, sobretudo na América do Sul, seriam regimes mal institucionalizados, instáveis, autoritários, e nesse sentido, as experiências de independência foram vistas como revoltas, como motins. A ideia de uma revolução, que naquele momento implicava numa grande transformação, não parecia aos intérpretes do período como um conceito viável para entender a independência, sobretudo na América do Sul.
por conta do subdesenvolvimento, da continuidade da pobreza, da miséria, e isso se difundiu numa tendência historiográfica da teoria da dependência, sobretudo, que entende o colonialismo como uma das grandes mazelas que a República não conseguiu superar. Com a chegada do processo de redemocratização e a expansão da pós-graduação nas universidades brasileiras e latino-americanas como um todo, os estudos de vários especialistas começam a retomar o conceito de revolução. A obra inaugural para pensar essa retomada do conceito de revolução é o trabalho do François Xavier Guerra, o Modernidade ou Independências, alguma coisa assim, onde ele entende que a independência seria fruto de uma revolução, e seria fruto de pensar novas formas de encarar essa representação política. Então, a partir do trabalho do Guerra, a gente tem um conjunto de novas interpretações sobre a independência, onde se começa a questionar o papel do nacionalismo, onde se começa a questionar a pré-existência de uma identidade nacional e mostrando também outras possibilidades, outros caminhos possíveis diante daquele contexto de fins do século XVIII e inícios do XIX, marcado por uma série de problemas do continente europeu, que a gente pode falar melhor nas próximas perguntas, e que impactam o continente americano como um todo. Mais recentemente, uma última tendência dessas discussões historiográficas a respeito das independências é justamente a passagem para uma dimensão internacional das independências, uma dimensão que atenta para o olhar para os processos de emancipação numa perspectiva conectada, numa perspectiva atlântica do processo, numa perspectiva que entende que houve um diálogo constante, uma circulação de informações quase que diárias, vamos dizer assim, sobre esse processo de convulsão social experimentado na América Espanhola também, sobretudo, né, no caso do Brasil, a América Espanhola desponta como um cenário a ser observado, e nessa perspectiva se atenta para a ideia de que a modernidade ela começa a ser colocada no cenário do continente americano, na medida em que esse conceito de modernidade é pautado numa perspectiva de aceleração do tempo e também de politização da vida. Então, a partir do trabalho do Guerra, nós começamos a ter uma leitura de que a vida muda, o tempo para aquelas pessoas muda, e isso promove uma série de transformações nessas sociedades coloniais. Transformações estas que contribuem para novas formas de representação política, novas dimensões dos contatos entre países recém-independentes e também colônias que estão vivenciando uma atmosfera bastante instável de equilíbrio. Então, nesse processo, a gente pode sintetizar aqui, tentando fechar um pouco o raciocínio dessa primeira pergunta, a gente pode sintetizar aqui que passamos de uma leitura extremamente nacionalista, que observa as independências quase que nos seus universos, apenas olhando as especificidades nacionais, para uma dimensão mais ampla dessa leitura, no sentido de produzir um olhar que mostra o quanto as experiências de independência são próximas, ainda que tenham gerado regimes de governo diferentes, instituições um pouco diferentes, mas que apresentam uma série de semelhanças e dilemas que vão ser enfrentados ao longo do século XIX. Evelyn, pegando esse gancho, né, dessa tentativa de sair dos recortes nacionais, acho que quando a gente pensa a história da América, existe um ciclo de independências que é o ciclo que nós estamos agora passando pelo bicentenário, né? Desde 2008, com o bicentenário da chegada da família real, depois em 2010, várias comemorações, várias celebrações, e isso vai perdurar ainda por mais algum tempo, porque esse ciclo de independência, principalmente da América Espanhola e da América Portuguesa. Mas antes disso, nós tivemos dois eventos com reflexos globais, podemos dizer assim, né? Que é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Haitiana. Pensando um pouco na questão dos Estados Unidos, especificamente, a gente tem até algumas
obras, algumas reflexões que associam e relacionam a independência dos Estados Unidos com, por exemplo, a Inconfidência Mineira, mostrando as influências, os debates, mas falam muito pouco das relações entre os Estados Unidos e o processo de independência do Brasil. É possível a gente encontrar conexões, ligações entre uma república que estava já começando a dar os seus primeiros passos, que é os Estados Unidos, e o império que estava surgindo naquele momento, em 1822? É possível, sim, encontrar essas conexões, principalmente porque não é só a independência do Brasil que vai fazer parte desse campo de observação do governo dos Estados Unidos, né? Houve um interesse muito grande por parte do governo estadunidense nas independências da América Espanhola também. Desde 1810, há indícios de uma observação dos acontecimentos na América Espanhola e dos desdobramentos que isso poderia trazer para o continente americano como um todo. E uma das evidências disso é o papel que a imprensa estadunidense vai fazer divulgando textos escritos de exilados sul-americanos, pessoas que vão para os Estados Unidos para defender as ideias de independência, liberdade, pátria, nação. Então, o governo estadunidense olhava essas experiências da América Espanhola com um certo cuidado e também pensando numa projeção aí do que poderia vir a acontecer mediante um processo de emancipação. E, no primeiro momento, a gente tem uma análise das vantagens e desvantagens da adoção de um sistema republicano ou de uma monarquia na América Espanhola, principalmente quando a gente olha para o Rio da Prata, onde se veiculou durante certo tempo um projeto de monarquia inca para um sistema de governo, enquanto Fernando VII não reassumisse o trono espanhol. Então, o governo dos Estados Unidos olhou muito atento a essas questões, pensando qual seria o melhor sistema de governo a ser desbravado aí por esses heróis hispano-americanos que estavam, de uma certa maneira, sem um poder legítimo instituído e que estavam procurando formas de representação política. Um outro momento interessante dessa relação com a América Espanhola é o momento de que a independência seria muito vantajosa para o governo dos Estados Unidos quando se pensa na liberdade comercial entre os Estados Unidos e a América Espanhola. Então, a questão do comércio interamericano começa a falar mais alto na leitura do processo de emancipação da América Espanhola pelo olhar dos estadunidenses. Isso, de uma certa maneira, também recai no Brasil, na medida em que o processo de independência do Brasil também esbarra na questão comercial com os Estados Unidos. Isso vai ser uma das coisas que vai nortear as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil logo no pós-independência. E um terceiro momento é a possibilidade que se abre já com as independências, a partir de 1820, as repúblicas hispano-americanas começando a se declarar independentes e começando a buscar legitimidade no cenário internacional, se busca a possibilidade de pensar projetos de cooperação internacional e um projeto comum para o continente. Eu acho que é importante a gente destacar isso no sentido de que é a partir das independências que se começa a ventilar a ideia de cooperação internacional, de união das nações. Isso, é claro, tem uma raiz, entre aspas, 1000 aspas aqui, né? Nos discursos do Simão Bolívar, na Carta da Jamaica, e isso vai pipocando em outros projetos de cooperação internacional e de pensar um futuro comum de aliança continental, né? E aí pensando, sobretudo, a doutrina Monroe, se a gente for olhar para o lado dos Estados Unidos. Uma coisa que também eu acho que é importante a gente matizar aqui é como esses discursos de cooperação eram muito próximos, muito contemporâneos, e tinham como tônica estabelecer uma relação de amizade, de fortalecimento do continente americano frente aos europeus. Então, os Estados Unidos assumem um certo protagonismo, em alguma medida, nessa dimensão
de reconhecimento das independências, né? A partir de 1822, o Congresso americano ele retoma a discussão do reconhecimento das independências dos países vizinhos no continente. Então, há uma tentativa aí de estabelecer laços com a América do Sul. E, claro, dentro do cenário político estadunidense vão haver indivíduos entusiastas e não entusiastas das independências. E nesse sentido, a independência do Brasil está nesse bolo. Quando a gente olha para 1822, os Estados Unidos já se colocando numa posição de aprovar o reconhecimento das independências, o Brasil também está se tornando independente. E também vai buscar esse tipo de reconhecimento, que, de uma certa maneira, esboçam uma tentativa de política de cooperação internacional. No caso, pensando um pouco mais a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, em 1824, a gente tem a missão do Silvestre Rebelo, que vai buscar justamente nos Estados Unidos esse reconhecimento do Brasil como um país independente. Os Estados Unidos são o primeiro país a fazer isso. Eles se antecipam à Inglaterra, inclusive. Muito pautados, é claro, na discussão da doutrina Monroe, na leitura da América para os americanos, e a missão do Silvestre Rebelo era buscar apoio tanto político quanto militar para salvaguardar o governo no Rio de Janeiro. Havia ainda uma certa desconfiança por parte dos países vizinhos e também por parte da Europa em relação à independência do Brasil. Esse processo de independência não foi visto assim de forma inicialmente tão positiva, na medida em que havia uma contradição de repúblicas reconhecerem um império escravista independente, como um país independente, liderado por um monarca português, ou seja, uma figura europeia na América. Então, havia uma certa complexidade nesse processo de reconhecimento da independência do Brasil pelos pares, pelas nações que estavam se constituindo naquele momento. Então, não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil por conta dessa institucionalização de uma monarquia escravista. Havia também, por outro lado, uma série de desconfianças de estadunidenses atuando em movimentos republicanos no Brasil, tais como a Confederação do Equador. Isso não fica evidentemente comprovado em termos de governo, né? Não se comprova a participação efetiva do governo estadunidense nisso, mas há um certo apoio de empresas. Houve, segundo alguns pesquisadores, a fuga de envolvidos no movimento em Pernambuco para Nova York e Filadélfia, com o apoio dessas empresas dos Estados Unidos. E a gente pode alinhar também que essa relação do Brasil com os Estados Unidos nesses primeiros anos da independência foram um pouco tumultuadas por esses conflitos. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Evelyn, pensando agora especificamente no caso das independências aqui da América Hispânica. A gente sabe perfeitamente bem que as emancipações hispano-americanas, elas se articulam, né, a um conjunto de tramas históricas que é bastante complexo, né, e que envolve histórias paralelas, processos conjuntos, e que o início de tudo pode ser encontrado na invasão napoleônica à Península Ibérica, que vai ter uma série de desdobramentos, né? E esses desdobramentos vão da prisão do Fernando VII na Espanha e o consequente processo de retroversão da soberania e formação de juntas aqui na América Hispânica, até a fuga dos Bragança para o Rio de Janeiro, né? A transferência da família real portuguesa para o Brasil. Pensando em tudo isso,
Quais seriam as principais semelhanças e diferenças entre os processos de independência do Brasil e dos demais países hispano-americanos? Priscila, essa pergunta ela é ótima, porque é uma pergunta que geralmente a gente bota na escola, né? A gente pega aquela questão de prova do colégio que diz lá, aponte diferenças dos processos de independência do Brasil e dos países vizinhos. E uma leitura muito tradicional da história, ela matizava os processos de independência em termos comparativos, colocando o Brasil como um império vizinho de várias repúblicas espanholas. E isso conformaria uma ideia de que o Brasil era um império estável, um império com uma unidade territorial única, ao passo que a América Espanhola vivia uma conjuntura de guerras civis, era um espaço marcado pela instabilidade, pela fragmentação territorial, pelos interesses dos indivíduos, interesses particularistas de militares envolvidos nas lutas de independência que querem uma parcela de poder dentro do novo sistema instituído. Então, a gente acaba olhando muito para a América Espanhola como um símbolo de instabilidade, ao passo que o Brasil seria estável, seria um império onde não houve guerras, não houve conflitos de interesse, e isso vem sendo muito matizado pela historiografia ao se pensar que, na verdade, esses processos de independência têm muito mais semelhanças do que diferenças. Se a gente pega os trabalhos do João Paulo Pimenta, a gente percebe como existiam semelhanças entre as experiências do Brasil e da América Espanhola. Na verdade, o grande questionamento desses trabalhos tem sido em que medida a independência da América Espanhola impactou o Brasil e vice-versa. Em que medida também a experiência da independência do Brasil impactou a América Espanhola. Recentemente saiu um texto no blog do Bicentenário da Independência, da revista Almanac, que reitera como as repúblicas espanholas desconfiaram da independência do Brasil. Desconfiaram porque viam a figura do Dom Pedro como líder do país, um símbolo da família dos Bragança, querendo dar a entender que não houve uma mudança substancial das coisas a partir de 1822. Então, é interessante a gente pensar como esses países que estão se tornando independentes enfrentaram dilemas muito semelhantes, dilemas em torno da unidade da fragmentação, em torno do sistema de governo, porque, muito embora haja uma historiografia que indique que a república era a única saída de países como Estados Unidos, como Haiti, como os países da América Espanhola, hoje se vem relativizando isso, na medida em que não havia um sentimento nacionalista pré-existente àqueles indivíduos, naquelas estruturas e condições, e que, de muitas maneiras, esses indivíduos tentaram, na verdade, manter as suas relações com a Europa, manter uma dinâmica do Império. Havia mais uma questão de disputa por autonomia, sobretudo autonomia econômica, do que necessariamente a busca por uma emancipação política. Então, as experiências de independência na América, e voltando um pouco o olhar para a América do Sul, colocam em evidência uma atmosfera de vigilância constante, seja do âmbito militar, porque se a gente olhar para o Brasil, Dom João envia tropas para o Rio Grande do Sul, por exemplo, para ficar vigiando os desdobramentos do que está acontecendo no Rio da Prata, ao mesmo tempo que a imprensa também faz esse papel. A imprensa também noticia o que está acontecendo, tanto do lado espanhol quanto do lado português. Havia um medo do Brasil viver uma experiência semelhante por parte da família real portuguesa. Então, nesse sentido, os esforços diplomáticos e até mesmo o aumento
da vigilância nas áreas próximas aos territórios de mando espanhol serão a tônica daqueles anos de 1810 a 1820. Você tem aí um conjunto de tentativas de estabelecimento de relações ainda que bastante cordiais. Um exemplo tácito disso é quando, do retorno do Dom João para Portugal, em 1821, o Silvestre Pinheiro Ferreira, novamente como ministro do rei, vai procurar de várias formas manter uma relação pacífica com a América Espanhola. Isso a gente já está pensando aí entre os idos de 1821 e 1822. Ele reitera uma tentativa de vamos reconhecer as repúblicas vizinhas de modo a não nos atrapalhar enquanto império. Então, há uma tentativa também de, em certo sentido, equalizar essas relações, né? Vamos colocar assim. E nesse aspecto, eu acho que é super importante pensar também como que essa relação ela se constrói, não só no âmbito das relações da política propriamente dita, mas você tem outros tipos de relações acontecendo entre esses países vizinhos. E nesse aspecto, os dilemas enfrentados por aqueles sujeitos no século XIX eram dilemas que guardam muito mais semelhanças do que diferenças. A gente costuma dizer, por exemplo, que a independência do Brasil foi um processo pacífico, que nós não tivemos guerra, que nós pagamos uma indenização a Portugal, então, e que isso seria uma diferença em relação à América Espanhola, porque na América Espanhola teve guerra, nos Estados Unidos teve guerra. Mas se a gente parar para pensar, a dimensão da violência da independência do Brasil ela é bastante latente. Ela é tão latente que você tem uma dinâmica de ameaças das tropas portuguesas vindo ao Brasil às vésperas da independência para tirar o Dom Pedro daqui, ao mesmo tempo em que você tem uma violência institucionalizada pela existência da escravidão e a manutenção dela no pós-independência. Então, eu acho que é importante a gente matizar um pouco esse tipo de questão e esse tipo de colocação, na medida em que a nossa independência tem suas marcas violentas. Tem suas marcas violentas no sentido de pensar a promoção da cidadania, de pensar a adoção de um discurso liberal que mantém a escravidão como uma parte não contraditória do sistema. Então, eu acho que é importante a gente matizar esse tipo de coisa e ponderar que nós tivemos violência, sim, nós tivemos conflitos. O Brasil não foi uma unidade o tempo inteiro. A gente vai ter ameaças de fragmentação, oposições ao próprio Dom Pedro nos meses posteriores à independência. Então, há, em certa medida, uma grande dimensão de violência nesse processo, que a gente não pode perder de vista quando a gente olha no quadro mais amplo das independências das Américas. Houve guerras civis, houve conflitos, houve ameaças de fragmentação, ainda que estas tenham sido sufocadas pelo poder imperial recém-instituído. Evelyn, muito interessantes as discussões até agora, e quando a gente pensa na maneira como, por exemplo, a historiografia brasileira pensou na independência dos nossos vizinhos aqui na América Latina como um todo, e na América do Sul em particular, né, talvez a região que mais tenha sido discutida pela historiografia brasileira tenha sido o Prata. Mas, assim, também historicamente, essa discussão sobre o Prata ainda vem muitas vezes na historiografia brasileira, hoje menos, mas veio durante muito tempo, ainda dentro de uma perspectiva nacionalista, né, com a consolidação do Estado brasileiro tendo muito a ver com a região do Prata, né? A questão das fronteiras, as guerras que o Império se envolveu. Um caso marcante é o caso do Uruguai, por exemplo, né? Que fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, chegou a ser incorporado oficialmente pelo Dom João em 1820. Depois a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, uma região com vários interesses ali,
locais, interesses de autonomia regional, mas também interesses estrangeiros, de Buenos Aires, do Brasil, da Inglaterra. Então, o Uruguai é um exemplo disso, mas quando a gente pensa, por exemplo, no caso brasileiro, ainda muito dentro dessa lógica nacionalista, né? Vou juntar duas perguntas em uma nesse sentido, Evelyn. Em primeiro lugar, tem uma outra forma de se pensar as relações entre o Brasil e o Prata, para além dessa perspectiva nacionalista que o Brasil se utilizou durante muito tempo, né? E também nesse sentido, como pensar também esses exemplos, né, dessa possibilidade de se trabalhar de outra forma, né, de pensar a partir de outras perspectivas, como, por exemplo, no caso do Uruguai também, que eu cheguei a mencionar para você. Outra pergunta muito boa, na verdade, duas perguntas muito boas para a gente pensar um pouco aqui, e a minha resposta vai ser muito no sentido ensaístico da questão, que eu acho que é uma questão que se coloca na reflexão hoje, né? Até que ponto a gente pode pensar as histórias das independências sob o prisma nacional? Eu acho que isso tem sido uma questão. A gente superou ou não as barreiras nacionais? E no caso do Rio da Prata, o que se percebe é que as histórias do atual Uruguai e do Brasil, elas se entrelaçam, se conectam muito em virtude das disputas fronteiriças que ocorreram entre Espanha e Portugal desde fins do século XVII. A criação da colônia do Sacramento é um ponto de inflexão desse debate sobre as fronteiras, o que pertence a um lado e o que pertence a outro lado. E nesse aspecto, eu acho interessante como se construiu um senso comum nas interpretações e na construção dos fatos a respeito da história do Brasil, de que o Rio da Prata era parte do nosso território, né? Deveria ser parte do Brasil. Isso não é só uma construção do ponto de vista do olhar de um viajante, de um cronista, era um projeto político. Diferentemente, por exemplo, da anexação de Caiena pelo Dom João VI em 1809, que foi uma anexação temporária, as medidas de intervenção do Dom João no Rio da Prata ao longo da década de 1810 e dos anos 1820, que culmina na anexação da Cisplatina, são um projeto permanente, né? É importante a gente matizar o quanto a coroa portuguesa investiu em termos humanos, logísticos, para assegurar o domínio do Rio da Prata e construir sobre si uma narrativa política que dimensiona o Brasil como um território que tem dimensões continentais e que abarca dos rios Amazonas ao Prata. É interessante a gente perceber isso em relatos de viajantes, por exemplo, como o viajante inglês Lucock, que vai afirmar que a Banda Oriental era uma parte integrante do Império do Brasil. Isso nos anos 1810, 1811, mais ou menos. Nesse sentido, essas histórias elas estão muito conectadas por conta dessa projeção de uma ideia política de que o território brasileiro deveria ser limitado por esses dois rios, o Amazonas no norte e o Prata no sul, né? Muito por conta da questão de comunicação com o interior, especialmente o Mato Grosso, que foi mais ocupado a partir do século XVIII, com a descoberta do ouro. Então, a gente tem uma dimensão aí de comunicação, de ocupação territorial muito forte, como uma alavanca para esse projeto político também acontecer, também ser colocado em evidência, e há uma construção de identidade em torno da figura do brasileiro no contexto da independência, que se reapropria dessa dinâmica, desse projeto territorial oriundo do período colonial. Às vésperas da independência do Brasil, Dom Pedro I faz um discurso aonde ele evoca a ideia de que do Amazonas ao Prata não se deveria ouvir outra palavra que não seja união.
ele já coloca às vésperas da independência uma leitura de identidade e de território na qual os rios Amazonas e Prata se conversam, se unem, são parte do todo. E, claro, eu acredito que é importante a gente ver essa dimensão da Cisplatina, essa dimensão dos estudos sobre o Rio da Prata, para além de uma questão territorial, de uma questão fronteiriça. Eu acho que a gente pode pensar outras nuances desse processo, dessa institucionalização de sociedades que estão vivendo numa zona de interesses bastante múltiplos, porque se a gente parar para pensar, não são só os interesses dos estados, dos impérios ibéricos e posteriormente dos estados independentes do Brasil e da Argentina que vão estar em jogo. A gente vai ter também interesses de populações indígenas, a gente vai ter interesses de populações escravizadas, de elites que vivem naquele espaço, que negociam, que têm relações familiares com o lado espanhol desde o século XVII. Então, assim, a gente tem uma circulação de pessoas, uma circulação de mercadorias que nos faz redimensionar um pouco esse papel dessas regiões como regiões de fronteira. É claro que a dinâmica fronteiriça promove uma porosidade muito maior, mas eu acho que é interessante a gente pensar em como se construiu um argumento, uma ideia de Brasil ancorada no Rio da Prata também, como se o território que hoje pertence ao Uruguai fosse parte da nossa nação. Né? E nesse aspecto, outras leituras também podem ser colocadas, na medida em que a própria ideia de América Portuguesa e América Espanhola não era tão clara ou tão evidente assim para todos os que viviam no espaço platino nos séculos XVIII e XIX. A questão do Estado Nacional e dessas diferenciações entre brasileiro de um lado, portenho do outro, uruguaio do outro, oriental do outro, essas diferenciações de identidades, elas vão também dando uma dimensão da questão do território, né? Mas isso é um processo que está sendo construído ao longo do século XIX. Não estava tão claro assim para todo mundo. Então, para fechar um pouco esse raciocínio, eu acredito que a independência do Uruguai ela está articulada à emancipação do Brasil, em vários aspectos, mas o que eu vou tentar ressaltar um pouco aqui mais é que, ao longo do tempo, houve a construção de mecanismos que criaram identidades comuns em oposição ao brasileiro no espaço da banda oriental. A partir do momento em que houve a anexação da Cisplatina, e até mesmo se a gente pensar em períodos anteriores, como o período das guerras contra o Artigas e tudo mais, se começa a pulverizar uma ideia de que nós, no caso, os orientais são diferentes dos luso-brasileiros e, consequentemente, são diferentes dos brasileiros. Então, isso repercute muito na proliferação da guerra, na declaração de guerra. E o Uruguai é um espaço disputado também em termos econômicos, naquele momento, por conta da criação de gado, por conta das pastagens. Você tem uma série de propriedades de brasileiros que ultrapassam o território que seria institucionalizado como território brasileiro. Então, você tem fazendas de súditos brasileiros no Uruguai. Isso gera uma série de problemas também ao longo do século XIX. E, nesse sentido, a construção de uma identidade oriental promove uma mobilização contrária ao governo português, no caso, ao governo do Dom Pedro I. Então, o Império passa a ser questionado. E quando o Uruguai se torna independente, em 1828, as elites sul-rio-grandenses se ressentem daquilo. Se ressentem porque, de uma certa maneira, se sentiam derrotadas e almejavam um apoio do Império que não tiveram. Isso motiva outros movimentos
na região, como a própria Farroupilha. Algumas interpretações sobre a Farroupilha versam sobre isso, sobre um certo ressentimento da elite sul-rio-grandense, que resguardou a fronteira, que defendeu a fronteira em relação ao Império, em relação ao descrédito que o governo do Rio de Janeiro lançava sobre eles. Então, nesse aspecto, eu acho que a Cisplatina ainda tem muita coisa para ser pensada, em torno de não só olhar para a consolidação de fronteiras ou mesmo da construção dos estados, mas pensar em outros aspectos também do próprio cotidiano daquela região, que, ainda que seja muito estudado, o Rio da Prata é uma região bastante estudada há muito tempo, ainda se pensa muito do ponto de vista do papel do Estado, da dimensão formal da coisa, ao passo que a ação dos indivíduos, os interesses da construção de territorialidades diferentes do que a gente tem hoje, são ainda objeto de pouca investigação, têm sido pensados mais recentemente. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Evelyn, então encaminhando a nossa entrevista para final, né, para o finalzinho dela, você comentou bastante do Espaço Platino e de como ele tem bastante estudo e tal, mas pensando em outros espaços no contexto aqui da América, o Espaço Amazônico, por exemplo, né, que também tem bastante conexão com a história brasileira e tudo mais. É possível a gente traçar comparações, paralelos, conexões, articulações entre o processo de independência do Brasil e os processos desses países que fazem parte, né, hoje fazem parte desse espaço amazônico, como é o caso da Bolívia, do Peru, da Colômbia, das Guianas, da Venezuela? Olha, é possível pensar, sim. Eu acho que tanto o Centro-Oeste quanto o espaço amazônico são um terreno muito fértil de pesquisa, de investigação, assim como o Rio da Prata também. Então, eu acho que é interessante a gente olhar mais para cima, né, vamos dizer assim, olhar para outros espaços e pensar também como problemas que surgiram no Rio da Prata são semelhantes a problemas que surgiram na fronteira do espaço amazônico, que surgiram também no Centro-Oeste. Alguns trabalhos têm evidenciado essa semelhança de problemas enfrentados e que, de uma certa maneira, serviram de baliza, de termômetro, vamos dizer assim, para lidar com o conjunto do Império Brasileiro. Então, quando a gente olha para a política geral do Império, ainda que se veicule muito a ideia de que o Rio da Prata era o epicentro da coisa toda, há um receio muito grande das autoridades em perder o espaço amazônico, há um receio muito grande de haver movimentos pró-independência nessas regiões mais afastadas do Rio de Janeiro, como as regiões do Mato Grosso, como a região do espaço amazônico, por conta desses contatos de fronteira. E, nesse caso, é interessante a gente perceber como, nesses espaços, houve fenômenos muito semelhantes ao Rio da Prata. Como, por exemplo, a gente vai ter circulação de militares que estão fugindo das guerras de independência, que estão buscando asilo político no Brasil. A gente tem a circulação de pessoas escravizadas também por essa fronteira que está muito mobilizada pelas guerras, pelas batalhas em torno da independência. A circulação de informações, porque essas fronteiras elas são bilaterais e a gente pode até dizer que elas são multilaterais na medida em que vem notícias dos mais variados espaços, né? A gente tem circulação de notícias do Caribe através dessas fronteiras e de outros espaços também. E, nesse sentido, quando a gente olha, por exemplo, para o Alto Peru, que é a atual Bolívia, havia um risco muito latente de conflito com o Brasil, pelo menos até 1825, quando houve uma tentativa, na verdade, um ensaio de tentativa
do governo brasileiro de anexar a província de Chiquitos ao Império. Isso não acontece em virtude da independência da Bolívia, mas você vê também, por um lado, um conjunto de iniciativas expansionistas do Império do Brasil, não só para a fronteira sul, mas também, em certa medida, para o centro-oeste, e também a gente pode pensar no norte. O norte também era um importante contato, né, esse espaço amazônico em questão era um importante lugar de contato com a Guiana, com o Suriname, com o Caribe. Era um local estratégico para os portugueses e, posteriormente, para o governo do Brasil, do ponto de vista militar, do ponto de vista das trocas comerciais. E a gente tem alguns trabalhos que já versam nesse sentido, como, por exemplo, o trabalho do Carlos Augusto Bastos, o trabalho do Adilson Brito, o trabalho da Cimeia Lopes, que trazem uma dimensão de algumas províncias situadas no espaço amazônico, justamente nesse contexto de luta da independência, das relações comerciais. Há uma preocupação muito grande com alguns territórios do espaço amazônico por parte das autoridades luso-brasileiras, e isso vai ser objeto de diálogo, de discussão sobre o que fazer para assegurar o controle e a atuação das pessoas naqueles espaços. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar como esses locais também têm uma participação importante, ainda que afastados da capital, como que eles têm uma participação importante na conformação das políticas em torno do Império do Brasil, em torno da relação com os vizinhos, como eles serviram também de baliza para saber como se comportar no relacionamento com as repúblicas da Hispano-América e também na discussão com o Caribe, por exemplo. A gente tem alguns trabalhos no século XVIII que mostram como as notícias dos movimentos insurrecionais do Caribe chegaram no espaço do Pará, chegaram no espaço amazônico e causaram temor nas elites locais. Temor porque havia uma possibilidade de alguns daqueles indivíduos chegarem como refugiados, como asilados e tentarem ficar no Brasil. Então havia sempre uma tensão muito constante em torno desse espaço, tanto do norte quanto do centro-oeste, do conjunto dessas relações. E olhar só para o Rio da Prata é fazer quase que uma leitura da interiorização da metrópole, assim, uma leitura que só visualiza o centro-sul da colônia, e, no caso do Império também, e deixa de lado outras regiões que apresentam fenômenos muito semelhantes. Então, Evelyn, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima, aprendemos demais aqui, eu acho que todo mundo que escutou ficou interessadíssimo no tema, vários insights que você deu, vários caminhos para a gente repensar a história desse período. Eu acho que a mensagem principal é da importância, né, da região para entender a própria história brasileira, né? Às vezes a gente esquece disso, né, de quão importante pensar as Américas de forma mais geral, né, que sair desses recortes nacionais é fundamental, senão a gente não sequer se entende, né, fica muito preso naquela forma tradicional de entender a história. E, enfim, agradecemos muito sua presença, foi um enorme prazer te receber aqui hoje. O prazer foi meu, fico muito feliz de ter o espaço do Hora Americana também para a gente conversar, trocar e debater temas tão importantes, a fim de desconstruir sensos comuns e, de uma certa forma, mostrar também o quanto a história da América é parecida com a história do Brasil e vice-versa. Durante, acho que boa parte da entrevista a gente falou muito disso, né, do diálogo dessas experiências, e que é um diálogo que não se encerra na independência. A gente tem uma continuidade desses diálogos entre essas experiências e da própria conformação dos estados nacionais ao longo do século XIX. Um diálogo que aponta para mais semelhanças do que diferenças, ao meu ver. Então, eu queria agradecer pelo espaço, convidar a todos também a conhecerem o projeto Canal da América, que eu coordeno aqui na UFJF,
E desejo a todos aí uma ótima semana, um grande abraço e até a próxima. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos a música Bahia, do Gato Barbieri, La Despedida e Milonga de Ayer, ambas interpretadas por Germano Reis, e De Caríssimo, na interpretação de Paulo Moura e Amandu Costa. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.